presente. Ao despertar no porão, minha mente anseia por um pouco de luz de sol para organizar o meu relógio biológico. Ou por algo que me faça perceber que não enlouqueci. Não consigo ouvir Jack, mas sinto que ele está por perto ouvindo. As portas se abrem de supetão. Você precisa ser mais rápida que isso se quiser chegar a tempo de levarmos Miley para almoçar, avisa ele. Enquanto me levanto lentamente. Sei que eu devia estar feliz, mas a verdade é que ver Miley fica mais difícil a cada visita. Desde que ela me contou que Jack havia empurrado da escada, ela espera que eu tome uma atitude. Temo que o dia que Miley finalmente vai conseguir convencer a Jack e nos levar ao hotel, porque não quero precisar explicar que ainda não encontrei uma solução. Naquela época, nunca imaginei que ainda seria prisioneira um ano depois. Sabia que seria difícil escapar, mas não impossível. E agora, falta tão pouco, 74 dias. A ideia de que Jack está contando os dias para Miley vir morar com a gente, como uma criança faz ao esperar impacientemente pelo Natal, me dá um frio na barriga. Como sempre, Miley e Janice estão nos esperando sentada no banco. Conversamos por um tempo. Janice pergunta se nos divertimos no casamento na semana anterior e na visita que fizemos a amigos uma semana antes. Jack deixa para mim o encargo de inventar que o casamento foi em Devon. Um evento muito agradável e que gostamos muito do distrito onde moram os nossos amigos. Jack sempre charmoso, diz a Janice que ela é um amor por permitir que aproveitemos o pouco tempo que ainda temos juntos antes de Miley morar com a gente. Janice diz que está tudo bem, que adora Miley e que fica feliz em nos substituir sempre que precisarmos. Ela acrescenta que vai sentir muita falta quando Miley for embora e reforça sua promessa de nos visitar com frequência, o que Jack certamente vai garantir que nunca aconteça. Conversamos sobre como Miley está, e Janice nos diz que graças aos comprimidos receitados pelo médico, ela tem dormido bem, o que significa que voltou a ser a Miley de sempre durante o dia. Sinto muito, desculpa-se, olhando para o relógio. Acho que chegou a hora de me despedir de vocês. Minha mãe vai me matar se eu chegar atrasada no almoço. Também está na nossa hora, avisa Jack. Pode ir ao hotel hoje? Pergunta Miley ansiosa. Jack abre a boca, mas antes que consiga dizer que vai nos levar a outro lugar, Janice intervém. Miley tem falado bastante desse hotel, do quanto gosta de ir lá. Ela prometeu nos contar tudo sobre o almoço na aula de segunda, não é, Miley? Miley assente com a cabeça entusiasmada. Ela já nos contou sobre o restaurante do lago e sobre o outro, o que serve panquecas. Agora estamos ansiosas para saber mais sobre esse. E a senhora Goldrich está pensando em levar os funcionários ao hotel para jantar no fim do ano letivo, acrescenta ela. Por isso, pediu a Miley que escrevesse uma redação sobre ele. Preciso ir ao hotel para a senhora Goldrich, confirma Miley. Então vamos ao hotel, diz Jack, escondendo sua irritação ao abrir um grande sorriso para ela. Alegre, Miley fala sem parar durante o almoço, e quando terminamos, ela diz que precisa ir ao banheiro. Pode ir, diz Jack. Ela levanta. Grace, vem com eu. Não tem necessidade alguma de Grace ir com você, argumenta Jack firme. Você pode ir muito bem sozinha. Estou com menstruação, anuncia Miley em voz alta. Preciso Grace. Muito bem, diz Jack, escondendo seu desagrado. Ele empurra a cadeira para trás e diz, eu também vou. Jack não pode entrar em banheiro feminino, reclama Miley irritada. Eu quis dizer que vou acompanhá-las ao banheiro. Ele nos deixa no fim do corredor, avisando que não devemos demorar. Há duas senhoras batendo papo alegremente perto da pia enquanto lavamos a mão, e Miley salta de um pé para o outro, impaciente esperando que saia. Quebra a cabeça pensando no que dizer a ela. Algo que a faça achar que tem uma solução em mente e que fiquei maravilhada com seu plano para que Jack nos levasse àquele restaurante, envolvendo Janice e a senhora Goldrich na história. Você foi muito esperta, Miley, comenta, assim que a porta se fecha depois das mulheres saírem. Preciso falar, murmura ela. O que foi? Miley tem algo para Grace, sussurra. Ela coloca a mão no bolso e tira um lenço. Segredo. Ela continua, entregando-o para mim. Intrigada, abro o lenço esperando encontrar uma conta de colar ou uma flor e vejo um punhado de pílulazinhas brancas. O que é isso? Pergunto arqueando as sobrancelhas. Para sono. Eu não tomo. Por que não? Não preciso, diz ela fazendo uma careta. Mas elas não são para você dormir melhor? Explico pacientemente. Eu durmo bem. Sim, agora você dorme bem. Por conta dos comprimidos, insisto. Antes não dormia, lembra? Ela balança a cabeça. Fingia. Fingia? Sim, fingia não dormir. Olho para Miley perplexa. Por quê? Ela fecha minha mão com os comprimidos. Para você, Grace. É muita gentileza sua, Miley, mas eu não preciso. Sim, Grace precisa. Para George Kikuni. George Clooney? Sim, George Kikuni mal. George Kikuni empurrou eu da escada. George Kikuni faz Grace triste. Ele mal, muito mal. Agora é minha vez de balançar a cabeça. Acho que não estou entendendo. Sim, entende. Miley é firme. É simples, Grace. Nós mata George Kikuni. Passado. Voltamos à Tailândia no mês seguinte, mas não tentei fugir dessa vez. Eu sabia que se fizesse isso, Jack seria capaz de me dar um jeito para que eu morresse durante nossa estadia. Ficamos no mesmo hotel, no mesmo quarto e fomos recepcionados pelo mesmo gerente. Só que Iko não estava lá. Assim como na primeira viagem, passei os dias trancados na varanda ou presa no quarto, saindo apenas para tirar fotos. Minha experiência na segunda viagem foi ainda pior, por saber que quando não estava comigo, Jack estava se divertindo com o medo de outras pessoas. Eu não sabia do que ele gostava, mas supunha que fosse algo que ele não pudesse fazer na Inglaterra, e me lembrando da história de sua mãe, imaginei que talvez ele fosse à Tailândia para agredir mulheres. Parecia inconcebível que Jack pudesse se safar disso. Mas certa vez ele disse que na Tailândia, tendo dinheiro, pode-se comprar qualquer coisa, até mesmo medo. Talvez tenha sido por isso que na semana depois de voltarmos, eu acertei a cabeça dele com uma garrafa de vinho na cozinha, meia hora antes de Diane e Adam chegarem para o jantar que combinamos, na esperança de atordoá-lo por tempo suficiente para que eu conseguisse fugir. Mas não acertei com força bastante. Explodindo de raiva, Jack se controlou o suficiente para ligar para os convidados e cancelar o jantar, alegando que eu havia ficado com uma súbita enxaqueca. Ao desligar o telefone e se virar para me encarar, temi unicamente por Miley, pois não restaria mais nada para ele tirar de mim. Mesmo quando Jack falou que me mostraria o quarto de Miley, ainda assim não temi pela minha vida. Imaginei que só tivesse retirado toda a bela mobília, como havia feito no meu quarto. Enquanto Jack me empurrava para o hall, torcendo meu braço dolorosamente nas minhas costas, fiquei triste por Miley, pois era o quarto que ela sempre havia sonhado em ter. No entanto, em vez de me levar para o andar de cima, ele abriu a porta que levava ao porão. Lutei desesperadamente para não descer as escadas, mas eu não era páreo para Jack. A raiva o havia deixado ainda mais forte. Eu ainda não fazia ideia do que me aguardava. Foi só quando passamos pela lavanderia, onde ele havia mantido mole, atravessamos o que parecia um quartinho de depósito e paramos diante de uma porta de aço, escondida atrás de uma pilha de estante que comecei a sentir medo de verdade. Não era uma espécie de câmara de tortura como eu temia, pois não havia instrumentos para isso. Sem mobília, o quarto inteiro, incluindo o chão e o teto, era vermelho sangue. Era terrível, assustador, mas não foi só isso que me fez gritar de angústia. Dê uma boa olhada, vociferou ele. Espero que Miley goste, tanto quanto eu, porque este é o quarto dela. Não aquele lindo cômodo amarelo lá em cima. Jack me sacudiu com força. Dê uma boa olhada nele e me diga se ela não vai ficar aterrorizada. Eu tentava evitar a todo custo olhar para aquelas paredes, onde estavam pendurados os quadros que ele me forçou a pintar. Acha que Miley vai gostar dos quadros que você pintou especialmente para ela? Qual deve ser o preferido dela? Este aqui? Com a mão na minha nuca, Jack empurrou meu rosto para um dos retratos. Ou esse. Ele me arrastou até a outra parede. Um belo trabalho, não acha? Gemendo, fechei os olhos. Eu não estava pensando em mostrar este quarto para você por enquanto, prosseguiu ele. Mas agora pode experimentá-lo. Você não deveria ter me acertado com aquela garrafa.
Depois de me empurrar mais uma vez, Jack saiu do quarto, deixando a porta bater às suas costas. Eu me levantei com dificuldade e corri até ela. Ao ver que não tinha maçaneta, comecei a esmurrá-la, com os punhos fechados, gritando para ele me deixar sair. Pode gritar o quanto quiser. A voz dele atravessou a porta. Você não sabe o quanto isso me excita. Incapaz de controlar o medo, de que Jack nunca mais me deixaria sair, de que me fizesse morrer ali, fiquei histérica. Em poucos segundos, achei que não estava mais conseguindo respirar, e hiperventilando caí de joelhos com dor no peito. Percebi que estava tendo uma crise de ansiedade e me forcei para estabilizar a respiração. Mas a risada de Jack do outro lado da porta apenas aumentou a minha angústia. Minhas lágrimas escorriam, e incapaz de recobrar o fôlego, acreditei que realmente eu fosse morrer. A ideia de deixar Miley nas mãos de Jack era horrível, e me agarrei a uma lembrança dela usando seu cachecol e seu chapéu amarelo, desejando que essa fosse a última imagem na minha mente. Levei tempo até perceber que a dor no peito havia diminuído, e eu já conseguia respirar fundo. Não tive coragem de me mexer, temendo uma nova onda de pânico. Em vez disso, me mantive imóvel, com a cabeça apoiada nos joelhos, concentrada na minha respiração. O alívio por ainda estar viva e ainda poder salvar Miley me deu forças para erguer a cabeça e descobrir como sair do quarto. Mas não havia nem sequer uma janelinha. Comecei a revistar as paredes, tateando-as e a empurrando os quadros para o lado, na esperança de achar alguma espécie de botão para abrir a porta. Você está perdendo tempo, disse Jack com uma voz arrastada, o que me faz dar um pulo. Não dá para abrir por dentro. Comecei a tremer ao saber que ele estava do outro lado da porta. Está gostando do quarto? Continuou ele. Espero que esteja se divertindo aí dentro tanto quanto eu estou ouvindo você daqui de fora. Não vejo a hora de saber o que Miley vai achar, mas espero que ela consiga se expressar melhor do que você. Subitamente exausta, deitei no chão e me encolhi como uma bola, colocando os dedos nos ouvidos para não ouvir a voz de Jack. Rezei para que o sono me levasse, mas o quarto continuava totalmente iluminado, impedindo que eu dormisse. Deitado ali, tentei não pensar na possibilidade de ele nunca me deixar sair do inferno que havia criado para Miley. Quando lembrei que, diante da beleza daquele quarto amarelo, eu tinha chegado a pensar que havia dentro de Jack alguma espécie de decência, chorei por ter sido tão idiota. Presente. Olho fixamente para Miley, os comprimidos ainda na minha mão, perguntando-me se ouvi direito o que ela disse. Miley, a gente não pode fazer isso. Sim, pode. Precisa. Ela sente com uma cabeça determinada. George ficou animal. Com medo do rumo daquela conversa, e ciente de que Jack nos esperava, dobrei o lenço com os comprimidos. Acho que a gente deveria jogar isso no vaso sanitário, Miley. Não. A gente não pode fazer algo ruim, Miley. George Kikuni faz coisa ruim. Argumenta ela com um ar sombrio. George Kikuni mal. Muito mal. Sim, eu sei. Miley franze a testa. Mas eu vou morar com Grace em pouco tempo. Sim, isso mesmo. Você vem morar comigo em pouco tempo. Mas eu não morar com um homem mau. Eu com medo. Então a gente mata um homem mau. A gente mata George Kikuni. Sinto muito, Miley. A gente não pode matar ninguém. Agatha Christie mata pessoas, diz ela indignada. Em Não Sobre Nenhum, morre muita gente. E a senhora Roger, ela morre com remédio para dormir. Pode ser que sim, respondo firme. Mas são apenas histórias, Miley. Você sabe disso. No entanto, mesmo enquanto eu dizia a ela que não podíamos fazer isso, minha mente começou a fervilhar, imaginando se havia comprimidos o suficiente para pelo menos apagar Jack por tempo bastante para que eu pudesse escapar. Meu lado racional dizia que mesmo que houvesse uma possibilidade, as chances de que ele engolisse os comprimidos eram quase nulas. Mas, apesar do que eu disse a Miley, sei que não teria coragem de jogá-los no vaso sanitário. Esses remédios representam o primeiro lampejo de esperança que sinto em muito tempo. Mas também sei que, independente do que eu fizer com o remédio, se é que vou fazer alguma coisa, Miley não pode estar envolvida. Vou jogar os comprimidos no vaso sanitário, digo, indo para uma das cabines. Ao puxar a descarga, escondo rapidamente o lenço na manga. Na mesma hora, entro em pânico ao me dar conta de que Jack vai perceber o volume e perguntar do que se trata. Ao tirá-lo da manga, eu me observo de cima a baixo, pensando onde escondê-lo. Não posso colocar na bolsa, porque Jack sempre a examina antes que eu a guarde. E colocá-lo no sutiã ou na calcinha está fora de cogitação, pois ele sempre me observa enquanto troco de roupa. Eu me curvo e enfio o lenço embolado no sapato, espremendo-o com força na ponta. Tenho dificuldades para calçá-lo novamente e sei que vai ser ainda mais desconfortável quando começarmos a andar. Porém, me sinto mais segura com os comprimidos escondidos ali do que em outra parte do corpo. Não faço ideia de como recuperá-los do sapato, caso um dia tenha a oportunidade de usá-los. Mas me sinto consolada por saber que os tenho guardado. Grace burra, exclama Miley furiosa quando volto. Agora não pode matar George Kikuni. Isso mesmo, Miley, a gente não pode. Mas ele mal. Sim, mas não se pode matar homens maus, observo. É contra a lei. Então, diz polícia George Kikuni mal. Boa ideia, Miley. Digo tentando acalmá-la. Vou dizer à polícia. Agora? Não, agora não, mas em breve. Antes de morar com você? Sim, antes de você vir morar comigo. Você diz polícia? Peguei a mão dela. Você confia em mim, Miley? Pergunto. Ela sente com a cabeça relutante. Eu prometo que vou encontrar uma solução antes de você vir morar comigo. Promete? Sim, prometo. Respondo tentando não chorar. Agora você precisa me prometer uma coisa. Promete que vai continuar guardando o nosso segredo. Gosto Jack, mas não gosto de George Kikuni, diz ela ainda chateada comigo. Sim, é isso aí, Miley. Agora vamos sair e encontrar Jack. Talvez ele compre um sorvete pra gente. A promessa de um sorvete, uma das coisas preferidas de Miley, não é o suficiente para que ela se sinta melhor. Quando penso em como ela estava orgulhosa e animada ao me entregar os comprimidos cuidadosamente embalados, como tinha sido esperta em me encontrar uma solução para nossa situação desesperadora, eu me sinto péssima por não lhe dizer o quanto ela é fantástica. Mas, apesar da injeção de esperança que senti quando coloquei os comprimidos na ponta dos sapatos, não vejo como vou conseguir usá-los. A caminhada até o parque ali perto, depois até a van de sorvetes parada nas proximidades, é muito desconfortável por causa dos meus dedos espremidos. Sei que não vou conseguir passar as próximas 3 horas passeando. Miley está tão abatida que tenho medo de que Jack desconfie da nossa ida ao banheiro e comece a fazer perguntas que Miley não vai saber responder. Uma tentativa de distraí-la, pergunto qual sabor de sorvete ela vai escolher. Quando ela dá de ombros desanimada, o olhar atento de Jack deixa claro que mesmo que não tivesse reparado antes, a mudança de humor de Miley agora havia chamado sua atenção. Buscando um meio de distraí-lo, de melhorar o ânimo de Miley e descansar os meus pés, sugiro irmos ao cinema. Você quer ir? Pergunta Jack virando-se para Miley. Sim, responde ela desanimada. Então vamos. Mas antes, Miley, eu quero saber o que aconteceu no banheiro. Do que você fala? Surpreendida, Miley fica na defensiva. É que você entrou feliz no banheiro e saiu de lá triste, explica ele. Estou com menstruação. Você já sabia disso antes de entrar lá. Vamos lá, Miley. Me diz o que aconteceu para você ficar chateada. A voz de Jack é encorajadora, persuasiva, e vendo Miley hesitar, sinto uma pontada de medo. Não acho que ela vá contar a Jack sobre os comprimidos, mas ele é um ótimo manipulador de pessoas. Seria idiotice não ter medo dele. E considerando como Miley se sente agora, existem boas chances de que ela baixe a guarda. Além disso, está irritado comigo. Olho para ela, na esperança de conseguir alertá-la para que tome cuidado, mas Miley se recusa a olhar para mim. Não pode. Miley balança a cabeça. Por que não? Segredo. Infelizmente, acho que você não tem permissão para guardar segredos, diz Jack num lamento. Por que não me conta? Grace falou algo que deixou você chateada? Pode me dizer, Miley. Na verdade, você tem que me dizer. Ela diz não, solta Miley, dando de ombros. Não? Sim. Entendi. E Grace diz não para o quê?
Falei pra ela matar George Kikuni e ela disse não. Responde Miley num tom sério. Muito engraçado, Miley. Verdade? Miley, eu não acredito que esse seja o motivo do seu mau humor. Sei que você não gosta do George Clooney, mas você não é burra e sabe muito bem que Grace não pode matá-lo. Por isso, vou perguntar outra vez. O que Grace disse para te deixar assim? Penso rapidamente em algo que pareça verdadeiro. Se quer mesmo saber, Jack, ela perguntou se podia ver a casa, e eu falei que não. Intervenho fingindo estar irritada. Ele se vira para mim, sabendo exatamente porque eu quero manter Miley longe da casa. É isso mesmo? Pergunta ele. Quero ver o quarto, confirma Miley olhando para mim, mostrando que entendeu a ideia. Tudo bem, diz Jack com gentileza. Como se estivesse concedendo a um pedido. Você está certa, Miley. Tem todo o direito de ver seu quarto. Na verdade, você provavelmente vai gostar tanto dele que talvez peça para se mudar imediatamente, em vez de voltar para a escola. Você não acha que isso é possível, Grace? É amarelo? Claro que é. Jack abre um sorriso. Agora vamos ao cinema. Preciso pensar. Sentada no escuro do cinema, fico feliz por ninguém me ver chorando ao pensar no quanto fui imprudente. Por não conseguir pensar em outra justificativa e dizer que Miley gostaria de ver o quarto. Posso tê-la aproximado ainda mais do perigo que a espera. Depois da conversa do banheiro sobre não querer morar com Jack, duvido que ela queira se mudar antes da hora, como Jack sugeriu. Mas e se ele insistisse? Depois do comentário de ontem à noite sobre estar cansado de esperar, eu não ficaria surpresa. E por que diríamos não? Que desculpa eu poderia inventar para manter Miley em segurança na escola? Mesmo que encontrasse uma, Jack jamais aceitaria. Olhe de relance para ele, na esperança de vê-lo envolvido na história do filme ou dormindo. Mas a expressão de satisfação em seu rosto deixa claro que convidar Miley para ir à nossa casa pode ser uma boa ideia. Saber que fui responsável por algo potencialmente perigoso para Miley me deixa horrorizada, assim como saber que não tem como impedir nada disso. Quando começa a ser dominada pelo desespero, Miley, sentada do outro lado de Jack, cai na gargalhada por causa de uma das cenas do filme, e sei que preciso salvá-la dos horrores que ele preparou. Não importa o preço. Depois do filme, voltamos à escola e deixamos Miley. Janice nos recebeu na despedida. Ela pergunta se vamos voltar no domingo seguinte. Na verdade, pensamos em levar Miley para casa da próxima vez, responde Jack tranquilo. Já está na hora dela conhecer onde vai morar, não acha, querida? Achei que você quisesse esperar até que a obra terminasse, comento, tentando manter a voz firme, chocada por ter agido com tanta rapidez. Vai ficar tudo pronto até o fim de semana. Você disse, meu quarto não pronto, argumenta Miley de forma acusadora. Eu estava só fingindo, explica Jack pacientemente. Eu queria que sua visita no próximo fim de semana fosse uma surpresa. Que tal se viéssemos buscar você às 11 para irmos até lá? Você gosta da ideia? Miley hesita, sem saber o que deve responder. Sim, gosto, diz ela lentamente. Quero ver casa. E o seu quarto, relembra Jack. Amarelo, diz Miley, virando-se para Janice. Tem o quarto amarelo. Bom, você vai poder me contar tudo quando voltar, diz Janice a ela. Não consigo raciocinar diante do medo de que Miley não volte à escola. De que Jack invente que o carro quebrou para mantê-la conosco, o que simplesmente diga a Janice e a Sra. Goldrich que ela quis ficar conosco. Sei que tenho pouco tempo para agir, então começo a pensar rápido, em busca de uma forma de desviar a trajetória dessa bola de neve que já se formou. Por que você não vem junto? Ouço minha voz perguntando a Janice. Assim você também vai poder conhecer o quarto de Miley. Miley bate palmas de alegria. Janice vem também. Jack faz cara feia. Tenho certeza de que Janice tem outras coisas melhores para fazer no final de semana. Janice balança a cabeça. Não, tudo bem. Na verdade, eu adoraria ver onde Miley vai morar. Posso pedir que você a leve até lá? Pergunto rapidamente, antes que Jack pode inventar um outro motivo para Janice não ir. É claro que sim. Não faz sentido a senhora e o senhor Andy virem até aqui para voltar em seguida. É o mínimo que eu posso fazer. Se me der o endereço. Eu escrevo para você, diz Jack. Tem caneta? Não aqui comigo, infelizmente. Janice olha para minha bolsa. A senhora tem uma? Nem fim de procurar. Sinto muito, digo, me desculpando. Não tem problemas. Vou ali buscar e já volto. Ela sai. Estou dolorosamente ciente do olhar furioso de Jack, e não consigo responder as perguntas que Miley dispara animadamente sobre a visita à casa. A raiva que ele sente de mim é palpável, e sei que vou precisar inventar um motivo excelente e plausível para o que fiz. Como Janice vai levar Miley à nossa casa, supõe-se que levará de volta à escola, e com isso há uma chance menor de que Jack manipule as coisas e a faça ficar com a gente. Janice volta com um papel e caneta, e Jack anota o nosso endereço. Ela dobra o papel e o guarda no bolso. Talvez acostumada a nos ver cancelar compromissos no último minuto, confirme que o convite é para o próximo domingo, dia 2 de maio. Quando ouço a data, eu me lembro de algo e agarro a oportunidade com unhas e dentes. Tive uma ideia. Por que a gente não marca para o domingo seguinte? Pergunto. Miley parece desanimada e me viro para ela. Assim, a gente também pode comemorar antecipadamente o seu aniversário de 18 anos, que é no dia 10, lembro ela. Que tal, Miley? Quer fazer uma festa de aniversário na casa nova? Com bolo? Pergunta ela. E balões? Com bolo, vela, balões e tudo, respondo abraçando-a. Que ótima ideia, exclama Janice enquanto Miley sorri de alegria. Isso também vai nos dar tempo para terminar as obras, acrescento animada por ter conseguido ganhar uma semana. O que você acha, Jack? Acho uma excelente ideia. Agora a gente pode ir? Está ficando tarde, e ainda temos o que fazer hoje à noite, não é, querida? O medo substitui a alegria que senti por ter sido mais esperta que Jack, pois não há opção para o que ele está dizendo agora. Sem querer demonstrar o quanto fui afetada pelas palavras dele, eu me viro e dou um beijo de despedida em Miley. Vemos você no domingo que vem, digo, mesmo sabendo que Jack nunca vai permitir que eu a veja depois de ter convidado Janice. Nesse tempo, vou começar a preparar a sua festa. Você gostaria de algo especial? Bolo grande, ela sorri. Bolo muito grande. Pode deixar que Grace vai preparar o bolo mais lindo do mundo para você, promete Jack. Eu gosto de você, Jack, diz Miley radiante. Mas não gosto do George Clooney, termina ele. Jack se vira para Janice. Na verdade, ela odeia tanto George Clooney que pediu que Grace o matasse. Isso não é legal, Miley, repreende Janice. Ela estava brincando com você, Jack. Digo com calma, ciente de que ele sabe quanto Miley detesta ser repreendida. Ainda assim, você não devia fazer esse tipo de brincadeira, diz Janice com firmeza. Está entendido, Miley? Não quero ter que contar a Sra. Goldrich. Desculpa, diz Miley cabisbaixa. Acho que você tem ouvido muitas histórias da Agatha Christie. Continua Janice severa. Vai ficar sem elas por uma semana. Eu não deveria ter falado nada, diz Jack. Arrependido, enquanto os olhos de Miley se enchem de lágrimas. Eu não queria causar problemas para ela. Engulo uma resposta furiosa, surpresa por simplesmente pensar em contradizê-lo. Parei de agir assim há muito tempo, especialmente em público. Bom, agora realmente a gente tem que ir, digo a Janice. Dou um último abraço em Miley. Você pode pensar no vestido que vai querer usar na festa e me contar na semana que vem. Que horas a gente deve chegar no dia 9? Pergunta Janice. Por volta de 1 da tarde, respondo olhando para Jack em busca de confirmação. Ele balança a cabeça. Acho que pode ser mais cedo. Além do mais, não vejo a hora de Miley ver o quarto dela. Por que não marcamos para meio-dia e meio? Ótimo, Janice sorri. No carro, a caminho de casa, espero pelo pior. Jack fica em silêncio. Talvez por saber que às vezes, mas nem sempre, a espera pelo seu ataque de raiva é pior que o castigo.
Tento impedir que o medo me deixe confusa e me concentro em encontrar um jeito de acalmá-lo. Decido fazer com que ele ache que desisti, que não tenho mais esperanças. E enquanto consolo, ao pensar que a passividade pela qual me censurei nos últimos meses pode ser inútil, pois um comportamento de total apatia não vai parecer tão calculado. Espero que saiba que você só piorou a situação convidando Janice, diz ele, quando sente que já estou bastante tensa. Eu convidei Janice para que ela possa contar ao Sr. Goodrich que a nossa linda casa é perfeita para Miley, digo cansada. Você acha mesmo que as pessoas da escola, onde Miley morou nos últimos 7 anos, vão se despedir dela sem dar uma olhada no lugar onde ela vai morar? Ele assente com a cabeça. Muito nobre da sua parte, mas sou obrigada a me perguntar o porquê. Porque talvez eu tenha aceitado que não há o que fazer para evitar o inevitável. Respondo com voz baixa. Acho que percebi isso há muito tempo, na verdade. Eu deixo um soluço abafar a minha voz. Por um tempo, acreditei que encontraria uma saída. E eu tentei mesmo. Mas você sempre esteve a um passo à minha frente. Fico feliz que você tenha entendido isso, embora eu deva dizer que sinto falta de suas tentativas inúteis de fugir. Elas, no mínimo, eram divertidas. O pequeno brilho de satisfação por conseguir despistar Jack é precioso. Ele me dá confiança para tentar de novo, para acreditar que posso reverter uma situação ruim e transformar algo negativo em positivo. Não sei como vou encontrar algo positivo em Miley vir almoçar na nossa casa. Mas é só um almoço. A inevitável alegria dela quando chegar vai ser difícil de suportar nas poucas horas que vai passar com a gente. Ter que aguentar essa situação por mais tempo, quando sei que Jack reserva para Miley, e sem saber se vou conseguir encontrar a solução que prometi, é inimaginável. Quero tirar os sapatos por causa da dor no pé. Mas não ouso fazer isso, temendo não conseguir calçá-los novamente com rapidez, assim que estivermos em casa. Os comprimidos que Miley me deu ganharam uma nova importância ao saber que ela nos visitará em breve. Eu havia planejado escondê-los em segurança no bico do sapato até o momento em que pudesse usá-los. Mas não tenho mais tempo para isso. Se tenho a intenção de usá-los um dia, preciso deixá-los no meu quarto, onde ficarão mais acessíveis. Mas será quase impossível com Jack sempre me observando. Aproveito o restante do trajeto para pensar no que fazer. Os comprimidos só terão propósito se eu conseguir fazer com que Jack os tome em quantidade suficiente para perder a consciência. Mas se o simples plano de levá-lo para o quarto parece ser impossível, fazer Jack ingeri-los parece ainda pior. Digo a mim mesma que não posso fazer planos com tanta antecedência, que tudo o que eu posso fazer é dar um passo de cada vez e focar no presente. Depois que entramos em casa, enquanto tiramos o casaco, o telefone começa a tocar. Jack atende, como sempre, e espera obediente como sempre. Não faz sentido subir a escada para tentar tirar os comprimidos do sapato, pois Jack simplesmente iria atrás de mim. Hoje ela está bem, obrigada, Esther. Ouço ele dizer, e depois de ficar intrigado por um momento, lembro-me da noite anterior e percebo que Esther está ligando para saber como eu estou. Jack faz uma pausa. Sim, a gente acabou de chegar, na verdade. A gente levou Miley para almoçar. Jack faz outra pausa. Vou dizer a Grace que você ligou. Ah, sim, claro, vou passar para ela. Não demonstro me surpreender quando Jack me passa o telefone, embora mal consiga acreditar. Em geral, ele diz para as pessoas que eu não posso atender. Suponho que por ter falado a Esther que tínhamos acabado de chegar, Jack não podia dizer que estou no banho dormindo. Olá, Esther, digo cautelosa. Sei que você acabou de chegar, por isso não vou incomodá-la por muito tempo. Eu só queria saber como você está depois da noite passada. Estou bem, obrigada, muito melhor. Minha irmã sofreu um aborto antes de ter o primeiro filho, então eu sei o quanto isso pode ser emocionalmente exaustivo, continua ela. Mesmo assim, eu não queria ter ficado tão mal na frente de todos vocês, digo. Ciente de que Jack ouve o que estou dizendo. Foi difícil ficar sabendo da gravidez de Diane. Claro que foi. Esther se solidariza. Quero dizer, quero que você saiba que se um dia precisar de alguém para conversar, estou aqui. Obrigada, é muita gentileza sua. E como Miley está, pergunta ela, obviamente disposta a solidificar nossa recente amizade. Sempre desconfiada das perguntas de Esther, estou pronta para finalizar a ligação com Ela está bem, obrigada por ligar, preciso ir agora. Jack está esperando para jantar. Quando eu decido continuar falando, como se eu levasse uma vida normal. Muito animada, sorrio. Janice, a cuidadora dela, vai trazê-la aqui para almoçar daqui a 2 domingos, para finalmente conhecer a casa. Miley faz 18 anos na segunda seguinte. Então, vamos fazer uma festinha para comemorar. Que bacana, Esther se empolga. Espero que vocês me deixem levar um cartão para ela. Estou pronta para dizer que preferimos comemorar só entre nós 4. Mas ela seria muito bem-vinda se quisesse conhecer Miley depois da mudança. Mas eu me dou conta de que Esther nunca vai ver Miley. Se tudo sair como Jack planeja, ela vai viver escondida. Como ele poderia permitir que alguém a visse, se pretende mantê-la como prisioneira? E quando não conseguir mais inventar desculpas para refrear a curiosidade de quem quiser ver Miley, Jack vai dizer que não deu certo, que Miley estava habituada demais ao colégio, e por isso ela se mudou para uma linda casa distante, afastada de tudo. Ninguém se lembraria dela. Por isso, quanto mais pessoas a conhecerem, mais difícil vai ser escondê-la. Mas preciso agir com cuidado. É muita gentileza sua, digo, fazendo questão de parecer hesitante. E você tem razão, ela devia mesmo ganhar uma festa de verdade, numa data tão importante. Tenho certeza de que Miley vai adorar conhecer seus filhos. Minha nossa, não foi uma sugestão para que fizesse uma festa para Miley e nem que Sebastian e Aslan fossem convidados, exclama Esther parecendo constrangida. Eu quis dizer que a visitaria sozinha e entregaria um cartão. Por que não? Diane e Ada sempre quiseram conhecer Miley. Sinceramente, Grace, acho que nenhum de nós gostaríamos de se intrometer. Esther parece mais confusa que nunca. De forma alguma, é uma excelente ideia. Que tal as 3? Assim, Jack e eu vamos ter tempo para almoçar com Miley e Janice antes. Bom, se você tem certeza, disse Esther titubeante. Sim, vai ser maravilhoso para Miley, digo, assentindo com a cabeça. Vejo vocês no dia 9, então. Estarei esperando. Até lá. Esther, e obrigado por ligar. Coloco o telefone no gancho, me preparando mentalmente. E que diabos foi isso, Jack explode? Você realmente acabou de convidar Esther para uma festa de aniversário para Miley? Não, Jack, respondo cansada. Esther resolveu que daríamos uma festa de verdade para Miley e depois se convidou com os filhos. Você sabe como ela é. Quase mandou que eu também chamasse Diane e Adas. E por que você não se recusou? Porque eu não consigo mais agir assim com facilidade. Estou acostumada a ser perfeita e dizer o que é certo, exatamente como você sempre quis. Mas se quiser desconvidá-los, fique à vontade, por favor. Nossos amigos já podem se acostumar com a ideia de que nunca vão conhecer Miley. Miley e Giles não disseram que estavam ansiosos para conhecê-la? Que desculpa você vai dar a eles, Jack? Eu pensei em dizer que seus pais perceberam de repente o quanto sentiam falta da bela caçula e que Miley iria morar com eles na Nova Zelândia, responde ele. Fico horrorizada com os planos de Jack para mantê-la longe das pessoas, mas resolvo ser firme e levar a festa adiante. E se os meus pais decidirem vir para o Natal, pergunto. O que você vai fazer se eles aparecerem aqui, querendo ver Miley? Duvido muito que venham, e talvez ela já tenha desistido e morrido até lá. Por mais que eu não deseje isso, seria péssimo se ela só resistisse por alguns meses, depois de todo o trabalho que tive. Me viro de repente para que Jack não me veja empalidecer. A raiva intensa me impede de desabar no chão. Cerro os punhos, e ao perceber o meu gesto, Jack começa a rir. Você adoraria poder me matar, não é? Às vezes sim, mas antes gostaria que você sofresse, respondo, incapaz de me controlar. Receio que as chances sejam mínimas, retruca ele, parecendo se divertir com a ideia. Preciso manter o foco. A cada dia que passa, as chances de Miley ser uma pessoa de carne e osso para os nossos amigos diminuem, tornando-se alguém de quem eles só ouvem falar. Se Jack suspeitar que quer essa festa, ele vai ligar para Esther e dizer que preferíamos uma reunião mais íntima. Cancele a festa, Jack, digo, fingindo estar prestes a chorar. Eu não vou conseguir participar dela e fingir que está tudo bem. Essa vai ser o castigo perfeito por ter convidado Janice. Por favor, Jack, não suplico. Eu adoro quando você implora. Ele suspira.
especialmente por surtir o efeito exatamente oposto. Agora, vá já para o quarto. Preciso organizar uma festa. Talvez não seja uma má ideia, afinal das contas. Quando as pessoas conhecerem Miley, elas vão ficar ainda mais impressionadas com a minha generosidade. Sinto os meus ombros se curvarem e arrasto os pés ao subir a escada à frente dele, tentando demonstrar meu desânimo. No closet, tiro a roupa devagar enquanto minha mente pensa como distraí-o para que eu possa tirar os comprimidos do sapato e escondê-lo comigo em algum lugar. Me diga, você contou aos vizinhos que além de ter uma esposa bipolar, também tem uma cunhada que é deficiente mental? Pergunto tirando os sapatos e começando a me despir. Por que eu faria isso? Eles nunca vão conhecer Miley. Penduro o vestido no guarda-roupa e pego o pijama no lixo. Mas eles vão vê-la no jardim quando fizermos a festa, Diego, enquanto me visto. Eles não conseguem ver o nosso jardim, comenta Jack. Pego a caixa de sapato. Se estiverem de pé lá na janela do primeiro andar, conseguem. Que janela? Aquela da frente para o jardim. Aponto com a cabeça para a janela. Aquela ali. Quando ele se vira, eu me abaixo, coloco a caixa no chão e pego os sapatos. Jack estende o pescoço. Ninguém consegue ver nada da minha cair enquanto pego o lenço dentro do sapato. É muito longe. Ainda agachada, enfio o lenço no elástico da calça do pijama. Coloco os sapatos na caixa e me levanto. Então você não tem com que se preocupar, colocando a caixa de volta no guarda-roupa. Caminho para a porta, rezando para que o lenço não caia do esconderijo e os comprimidos se espalhem pelo chão. Jack vem atrás de mim. Abre a porta do quarto e entra, esperando que ele me puxe e exija saber o que eu escondi na calça. Quando ele fecha a porta, não consigo acreditar que realmente consegui. Ao ouvir a chave girando na fechadura, sinto um enorme alívio e as minhas pernas cedem. Desabo no chão, com o corpo tremendo. Porém, como sempre existe a possibilidade de que Jack esteja apenas fingindo que eu o enganei, levanto e escondo o lenço debaixo do colchão. Em seguida, me sento na cama e reflito que fui bem sucedida nos últimos 15 minutos, mais do que nos últimos 15 meses. E eu só consegui isso graças a Miley. Não fiquei chocado por ela esperar que eu matasse Jack. Assassinatos são recorrentes nos romances policiais que Miley adora, e ela não entende de fato o que significa matar alguém. Na cabeça dela, onde a linha entre a realidade e a ficção às vezes é muito tênue, um assassinato é simplesmente uma solução para um problema. Passado. Na primeira vez, senti vergonha de como me joguei nos braços de Jack quando ele enfim me libertou do quarto do porão. Havia sido uma noite longa e terrível, ainda pior por saber que parte da responsabilidade por fazer aquele lugar um pesadelo era minha. Eu não fazia ideia dos planos de Jack para Miley até então. Sabia que ele queria causar medo nela, mas eu tinha certeza de que conseguiria protegê-la do pior, de que ela poderia correr para mim, de que eu estaria sempre com ela. Mesmo que Jack tivesse me contado que queria alguém para manter escondido em segredos, jamais havia passado pela minha cabeça que ele desejava manter Miley trancada num quarto aterrorizante no porão para se alimentar do medo que infligiria. Saber o quanto ele era perverso já era ruim o bastante, mas o medo de que ele me deixasse morrer desidratada, como tinha feito com Molly, e que eu talvez não pudesse salvar Miley, acabou comigo. Por isso, quando Jack finalmente destrancou a porta na manhã seguinte, demonstrei uma gratidão quase incoerente, prometendo fazer o possível desde que ele não me colocasse lá embaixo outra vez. Jack interpretou o que eu falei de forma literal e transformou a situação num jogo. Ele começou a me dar tarefas, sabendo que eu não conseguiria realizá-las só para ter uma desculpa para me prender no porão. Antes de acertá-lo com uma garrafa, Jack permitia que eu escolhesse o cardápio dos nossos jantares, e eu escolhia pratos que já havia preparado muitas vezes. A partir daquele momento, ele passou a impor o cardápio, certificando-se de que os pratos fossem o mais complexos possíveis. Se a refeição não fosse perfeita, se a carne estivesse um pouco dura, ou o peixe tivesse passado um pouco do ponto, ele me levava para o quarto assim que nossos convidados iam embora e me fazia passar a noite trancada. Eu era bastante confiante na cozinha, mas cometia erros bobos sob pressão. O jantar em que convidamos Esther e Rufus para conhecer a casa foi o primeiro em que tudo correu bem num período de 5 meses. Mesmo quando jantávamos na casa de amigos, caso eu dissesse ou fizesse algo que o desagradasse, certa vez não consegui terminar a sobremesa. Jack me levava para o porão assim que entrávamos em casa. Eu sabia que meu medo provocava um efeito poderoso nele. Então, eu tentava me manter calma, mas, nesses momentos, Jack ficava do outro lado da porta e com a voz rouca de animação, me dizia para imaginar Miley ali dentro, até eu implorar para que ele parasse.